E se você puder, aplauda ao Senhor mais uma vez. Amados, viver é um desafio, amém? Diga para quem está do seu lado aí, viver é um desafio. Com isso eu já quero te dizer que pare de fugir dos desafios, certo, Fernandão, Amanda? Viver é um desafio. A vida vivida neste mundo, ela não está livre de passar por desenganos. O fato de nós termos o Senhor como nosso pastor, o fato de nós colocarmos os nossos corações no Senhor, depositarmos a nossa expectativa e esperança, a nossa fé em Deus, isso não nos torna imunes às desilusões e decepções da vida. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, foi o que Jesus nos garantiu. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas, mesmo tendo Jesus garantido esta verdade para nós, porque isso não foi uma suposição, foi uma garantia, mesmo tendo ele garantido essa verdade, há muitos que se descabelam quando têm que enfrentar os seus problemas. Há pessoas que, quando os problemas surgem, essas pessoas ficam completamente descontroladas, abatidas, desgovernadas. São pessoas que sofrem demais quando têm que lidar com problemas. Ficam perdidas, sem ânimo, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de contemplar o amanhecer, o entardecer. São pessoas que sofrem demais quando tem que enfrentar algum tipo de derrota na vida. Tem gente que simplesmente não sabe lidar com a derrota, ainda que ela vá acontecer. Tem gente que não sabe lidar com o dia mau, com as aflições, ainda que eles vão acontecer. Tem pessoas que não têm preparo para isso. Tem pessoas que não têm emocional para isso. E talvez seja este você. Talvez você, neste exato momento da sua jornada, está cabisbaixo, entristecido, com as mãos nos bolsos, chutando latinha, sem grandes expectativas, sem coragem de se encarar no espelho, de olhar para você mesmo, de olhar nos seus próprios olhos. Talvez porque você não tenha sido forjado para suportar as adversidades, e não porque a forja não veio, mas talvez porque quando a forja veio, você não se permitiu ser forjado, porque a forja vem, o lapidar de Deus vem. Deus nunca escondeu o seu cajado, pelo contrário, o salmo do pastor, que tanto nós conhecemos e recitamos, diz sim que ele nos leva a pastos verdejantes, diz sim que ele nos leva às fontes das águas tranquilas, diz sim que ele colocará uma mesa farta para nós na presença dos nossos inimigos. Mas ali está dito que ele tem um cajado e que ele usa esse cajado todas as vezes que forem necessárias para colocar as suas ovelhas no caminho, para ajustar a minha e a sua passada. Mas talvez você esteja hoje moribundo, sofrendo, abatido, porque talvez você não tenha se permitido ser forjado quando essa forja veio. Mas uma das aflições que mais atinge o povo de Deus é o cansaço em se esperar a realização das promessas. Dá uma suspirada e fala assim, ó. O cansaço por esperar respostas de Deus. Isso abala muito mais. Isso aflige muito mais. A dor da espera pelo cumprimento de uma promessa chega a ser pior do que a dor de uma derrota. Porque o derrotado, meus amados,
Ele pode se levantar outra vez no ringue e encarar o adversário outra vez. O derrotado talvez tomou uma sem esperar, caiu na lona, mas aí alguém joga uma aguinha na cara dele, ele recompõe as suas forças e ele decide, ele resolve por si mesmo em voltar a lutar. Porém, nada é tão devastador quanto a espera. Porque a espera, ela promove cansaço e ela destrói lentamente. Você vai perdendo as suas forças, você vai perdendo as suas características, você vai até mesmo confundindo a sua identidade. Você não se olha no espelho justamente porque você já não está a fim de olhar, que você não é mais o mesmo de alguns anos atrás, que você não é mais o mesmo de outras temporadas. O cansaço gerado pela espera destrói, corrói, machuca, fere áreas que ninguém conhece, mostra a sua vulnerabilidade, mexe com a sua fé, mostra que talvez você foi formado de uma fé não tão robusta, não tão preparada, não tão apta para enfrentar as circunstâncias desta vida. Nada é tão destruidor quanto a espera. E a própria palavra de Deus nos diz, Provérbios capítulo 13, verso 12, a espera adiada enfraquece o coração. A maioria das pessoas que estão descontentes hoje é porque estão cansadas. Cansadas de tentar e não alcançar o desejado. Cansadas de sonhar e não verem os seus sonhos realizados, não verem as mudanças acontecerem, cansadas por esperar algo novo, cansadas de dizer para si mesmas que uma hora as coisas vão acontecer, que uma hora as coisas se encaixam. São pessoas que estão cansadas. O tempo entre a idealização de um sonho e a conclusão dele tem abatido muita gente, e muita gente boa, e muita gente com grandes promessas, e muita gente em quem Deus investiu muito tempo desenhando histórias de céu para serem realizadas nesta terra. Há muita gente sofrendo por não ver a conclusão de planos divinos em suas histórias. Tem pessoas desejando desistir, jogar a toalha, parar de brincar com essa história de ser homem ou mulher de Deus. Mas nessa noite eu vim aqui para profetizar sobre você. E se você é alguém de fé, comece a receber, porque Deus tem um recomeço para realizar sobre a sua vida nessa noite. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Você está diante de um altar de restauração, porque no altar de Deus é exatamente o lugar onde eu e você encontramos renovo e porta de recomeço. E se você crê, aplauda Jesus por isso. Há um tempo de recomeço de Deus que é estabelecido sobre você agora. Amados, muitas pessoas de forma mais preparadas, talvez, usam esse tempo de espera para tomar um novo impulso. Isso precisa servir de exemplo para mim e para você. Pessoas que no seu período de espera estão capitalizando força, conhecimento, inteligência emocional. São pessoas que não abrem mão de se desvincular dos princípios de reino, que norteiam a jornada de um homem, uma mulher de Deus. Muitas pessoas usam o tempo de espera para capitalizar, para ganhar força, para tomar um novo impulso. Nós podemos tomar emprestado até mesmo a história de ímpios que sabem que o seu tempo de espera, mesmo sem conhecer a Deus, são pessoas que sabem que esse tempo de espera pode gerar alguns benefícios para eles. Nós podemos tomar emprestado a história de alguns grandes empresários e perceber que quando o assunto é começar de novo, nunca é tarde para se viver um recomeço. Se você pega
A história, por exemplo, do fundador do Walmart, a história dele diz que ele fundou o Walmart aos 44 anos de idade. Tem gente de 20 querendo desistir, tem gente de 25 desanimado, tem gente de 30 anos pensando em jogar a toalha, mas um empresário, a curva de sucesso dele, e isso é praticamente um elemento que acontece em muitas histórias de grandes empresários, a curva de sucesso se dá depois dos 40, por quê? Por causa da experiência adquirida, porque já tomaram muita pancada, já passaram por muitas situações e aprenderam com os revés da vida. Pega o fundador do McDonald's, ele fundou a empresa aos 40 anos de idade. O fundador da Coca-Cola aos 55 anos de idade. E tem gente com 50 se achando velho. Eu tenho uma meta para mim, pessoal. Eu estou com 45 anos de idade, eu quero chegar aos 70 com vigor físico, com independência, com as minhas pernas firmes. Eu quero chegar aos 70 podendo surfar, podendo remar livremente, tendo autonomia. Mas para isso coisas precisam ser feitas hoje. Mas tem gente com 50 olhando para si mesmo e se achando velho, só porque você já perdeu alguns cabelos, ou as cores do seu cabelo estão mudando. O fundador do KFC fundou a empresa aos 65 anos de idade. Foi ali a curva de ascensão desse homem. É óbvio que houve uma história pregressa de muito aprendizado, de muita paulada, de muita perda, de muita derrota, de muitas aflições. Mas foram pessoas que não desistiram, tomaram impulso, continuaram acreditando, se encheram de uma fé, talvez nem tendo o mesmo acesso que eu e você em relação à palavra de Deus, mas tomando exemplos de outros, se inspirando em outras histórias. E a minha e a sua diferença está no fato que nós temos o nosso Deus como nosso pastor, com grandes e poderosas promessas sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida nesta terra com olhos de realizadores, com coragem de realizadores, como pessoas que estão prontas para viver recomeços quantas vezes forem necessárias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quando o assunto é recomeço, nunca é tarde para recomeçar. Aprenda uma nova atividade, vai crescer. Aos 45 anos de idade eu comecei a fazer aula de skate. Meu filho me incentivou. E estou indo bem. Estou ou não estou, senhor Felipe? Estou indo bem. Estou andando numa modalidade que é a que eu sempre quis andar e sempre tive medo. Que é o bowl, aquelas piscinas. Vai aprender uma nova atividade. Você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Quantas coisas Deus mais quer realizar na sua vida. Quantos propósitos foram determinados ao teu respeito quando você estava lá no ventre. Por que parar? Por que temer? Por que sucumbir diante das derrotas vividas? Derrota gera aprendizado. Paulada deixa você com o couro mais grosso. A sociedade lá fora, com as suas ideologias, querem fazer de nós pessoas intimidadas, mas nós somos o último reduto de resistência de verdade nesta terra. Eu e você fomos chamados a viver coisas incríveis na presença de Deus e influenciar a nossa geração, sermos exemplos e modelos para os nossos irmãos. Nunca é tarde para recomeçar. O que cabe a nós é levantar e continuar a nossa marcha. Aplauda Jesus mais uma vez e dê a Ele honra e glória. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu sinto no meu espírito que Deus está mexendo conosco nessa noite. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim o texto: Eis que se chegou a ele, a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe pediu:
minha filha está à morte. Por favor, vem e impõe suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e então viverá. E Jesus foi com ele. Pula lá para o verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus não deu ouvido a tais palavras e disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que vocês estão em alvoroço chorando? A criança não está morta, mas dormindo. Eles riram. E tendo ele, porém, mandado todos sair, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Até aqui. Nós temos aqui a história da cura da filha de Jairo. Quem era Jairo? Não era o nosso Jairinho. Ele está aqui, o Jairinho? Não era o nosso Jairinho. Era um homem que, na verdade, ocupava um cargo de líder religioso. Mais precisamente, a posição de Jairo era de chefia. Ele era um chefe numa sinagoga na região da Galileia. E como líder que era, Jairo era conhecedor da Torá, era conhecedor da lei de Deus. Portanto, Jairo sabia que se alguém estivesse enfermo, havia uma orientação que era dada aos judeus, de que o enfermo deveria comparecer diante do sacerdote, para daí então pedir ajuda ao sacerdote. Só que o que nós estamos presenciando aqui é que este líder está contrariando a regra imposta pelos judeus, a regra imposta pela cartilha religiosa na qual os judeus ali viviam. E ele reconhece em Jesus a sua divindade, ele reconhece que Jesus de fato poderia ajudá-lo. E ele vai até Jesus. Agora, por que que isso se torna muito relevante? Porque Jesus era odiado pela grande maioria dessa classe religiosa a qual ele mesmo, Jairo, pertencia. Muitos dos judeus, dos líderes, tinham Jesus como um impostor. Eles diziam que ele blasfemava quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, o Messias enviado. Os judeus aguardavam pelo cumprimento da profecia da vinda do Messias. Jesus chega dizendo: tudo que vocês aguardavam se cumpre em mim, se cumpre na minha chegada. Então Jesus era visto por esses líderes religiosos como um impostor. Era como para nós hoje olhar o Henrique Cristo. Eles achavam que Jesus era um mentiroso, um fraudulento. Outros ainda odiavam Jesus porque Jesus tinha como modus operandi em seu ministério expor toda a sujeira religiosa com a qual esses homens se travestiam. Eles eram pessoas que exigiam determinados comportamentos, que arrotavam santidade, que se diziam homens puros, limpos, mas quando na verdade eram pessoas cheias de máscara. E Jesus, em toda oportunidade que tinha, colocava para fora aquela sujeira, denunciava o pecado daqueles homens. E obviamente eles tinham Jesus por inimigo. Eles não gostavam de ter a sua sujeira, a sua corrupção sendo ali exposta por Jesus. Então esses homens, essa classe, a grande maioria da classe religiosa, odiava Jesus. Então Jairo furou uma bolha. Jairo certamente participava de rodas de debate onde o assunto era Jesus.
todos sabiam dos feitos do mestre, todos sabiam do que Jesus estava operando. Ele fura essa bolha, ele contraria o comportamento dos religiosos e ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, amados, ele sinaliza uma verdade: eu creio que o Senhor tem poder para curar a minha filha. Ninguém vem numa igreja sem crer que Deus pode fazer algo. A sua fé pode ser vista por você até mesmo como uma fé pequena, mas a própria Escritura diz que um pouquinho dessa fé, mesmo que pequena aparentemente, ela é capaz de produzir transformações poderosas, gigantescas na sua história. Então ninguém fura uma bolha, ninguém sai de um ciclo de amizades, ninguém abandona certos hábitos, certos vícios e se dirige à casa de Deus, se expõe à pregação do Evangelho sem uma crença de que Jesus pode operar milagres. Foi o que Jairo sinalizou. Ele vai até Jesus para dizer: eu creio que o Senhor tem poder para curar a minha filha. Ele busca ajuda aos pés de Jesus. E o que é interessante notar aqui? Nós temos aqui um pai que está em apuros. Quem é pai aqui sabe a dor que é quando você vê o seu filho doente com coisas simples, talvez, coisas corriqueiras da vida. Imagine esse pai que tem a sua filha à beira da morte. Ele estava em apuros. A sua posição, o seu grau de conhecimento, a sua relevância pública, nada, que não importa a sua origem, não importa de onde você tenha vindo, não importa qual conhecimento você possui, não importa o quanto o seu nome é conhecido nesta cidade, no meio do nicho que você opera, no ramo em que você trabalha, não importa o seu nível de influência sobre outras pessoas, quantos diplomas você tem, os lugares em que você estudou, as pessoas com quem você se relacionou, não importa. Problemas e adversidades, situações esquisitas vêm para todos. Então para de andar na ponta do pé, se achando superior a alguém. Para de rebolar, andar com as asas que nem um pavão. Você não é melhor que ninguém. A hora que a dor chega, a hora que o problema te atinge, ele te põe no teu lugar rapidamente. Foi o que aconteceu com o chefe da sinagoga. Não adiantava ele procurar alguém ali. Não adiantava ele buscar a ajuda da classe religiosa. No meio da turba dos religiosos, ele precisava ir no lugar certo. E todos nós, amados, vamos ter que aprender a ir no lugar certo e da maneira certa. Porque todos vamos nos deparar com momentos difíceis na vida. Às vezes por falhas que nós cometemos. E aí as nossas falhas gerarão para nós colheitas, ou simplesmente porque o vento contrário soprou na nossa direção, trazendo processos pelos quais nós temos que passar, e não somos nós quem escolhemos os processos, é Deus quem escolhe os processos, amém? Não somos nós quem escolhemos os adversários que nós teremos. Às vezes você se enfia na roubada porque quer, porque é cabeça dura. Às vezes você entra em brigas que não eram para entrar. Às vezes você se enfia em buracos que não era para entrar. Mas às vezes o vento sopra e o vento foi permitido por Deus, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Só Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. Só Deus sabe como domar cada um dos seus filhos. Tem filho que só o cabresto não funciona. Tem que pôr algema. Sabe aquela história de amigos? Eu tive amigos que foram se converter na Assembleia, porque se ele não botasse paletó de cima a baixo, ele nunca ia se firmar na fé. Deus sabe como domar cada um dos seus filhos. Deus sabe exatamente onde você precisa mudar, o que você precisa aprender, onde você precisa melhorar, evoluir, de acordo com o propósito dele para a sua vida. Ele sabe fazer você ser mais humilde. Ele sabe como fazer você ser mais manso. Então, para Deus, não importa o tamanho do seu nome, nem a importância do seu sobrenome. Aquilo pelo qual você tem que passar, não há quem mude. Lá em Floripa é engraçado, que eu pego só o sobrenome, é o Schwartzman, Schirikman, Schafruzman. Eu falo, tem Silva aqui não? Tem
bem humano aqui. Aí vai ver só Schlickman, Saflukman. Mas é bom. Que eu falo aí, Saflukman. Deixa eu falar uma coisa para você. Estamos todos debaixo do mesmo céu. Não tem pra onde correr não, negão. Não tem como se esconder não. A Bíblia diz que se eu armar a minha cama no mais alto lugar, Deus me acha. Que se eu for ao mais profundo vale, lá Ele me pega. Deus é especialista em mandar o camburão. Mandou o camburão. Você sabe. Deus é especialista em mandar o camburão. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ele sabe exatamente por qual processo cada um de nós temos que passar para que Ele possa operar em nós as suas mudanças. Às vezes é engraçado você notar a igreja ficando chocada quando ela vê líderes passando por dificuldade. Nós estamos falando de Jairo, o chefe de uma sinagoga. As pessoas ficam chocadas, o povo se choca por ver líderes passando dificuldade, como se um líder fosse um vice-querubim que não passa por problema. Isso que é bom no Evangelho. Nós somos iguais. Não tem essa de filhinho preferido, predileto. Deus não dá chocolatezinho, para você 5 pedaços, porque eu acho que você é muito bonito. E para você, como eu acho que você é feio, toma 1. Não, não tem essa. As pessoas se chocam. Parece que os líderes estão num lugar que fala, uau, ele não sofre. Aí quando vê o líder sofrendo, fala, nossa, você viu o que aconteceu? Acontece com o líder, acontece com quem não é líder, acontece com gente nova, acontece com gente velha. Choca também o líder. O líder se choca, fica chocado, não entendendo o porquê das lutas muitas vezes. Como assim, Deus? Depois de tantos anos te servindo, porque comigo, que oro por todo mundo, que sirvo na tua casa, entenda sua posição, seu nome, seus seguidores, seu nível de influência, nada nem ninguém pode te privar de passar pela estrada pela qual você tem que passar. É tua estrada, é tua cruz, é o teu processo. Você vai ter que encarar e não tem o que fazer. Aconteceu com Jairo, a filha de um líder morrendo. No verso 24, então, diz que Jesus foi com Jairo. O Senhor atendeu ao pedido do chefe da sinagoga. Só que quando Jesus se põe a caminho da casa de Jairo, Jesus foi interpelado por uma mulher que sofria com uma hemorragia. E o Senhor parou para atender essa mulher. Porém, meus amados, o caso de Jairo era mais grave. A Bíblia nos conta que essa mulher que sofria de uma hemorragia, já sofria desse problema há 12 anos. O que seria mais um ano de sangue escorrendo ali? Ou mais algumas horas, ou dias talvez, para ele atender Jairo e depois cuidar dessa mulher. O caso de Jairo era mais grave, mas Jesus parou para atender a mulher. Fora o fato de que Jairo chegou primeiro do que ela. Jairo pegou a senha primeiro. Sabe quando você vai e pega uma senha? Daqui a pouco chega um vô. Pum. Você fala, pô, vô, bem na minha vez? Aí você fala, beleza, é só o vô. O vô anda tão devagar até o guichê que chega outro vô. Aí você se desespera, né? Não é assim? Aí você se desespera. Jairo pegou a senha primeiro que a mulher. Porém, meus amados, Deus não atende por ordem de senha, não. Deus não atende por ordem de senha. Ele faz segundo o querer dele. Jairo teve que esperar, não dava nem para ele falar, Jesus, vai rápido aí, pelo amor de Deus, minha filha lá, vai rápido aí. Não teve o que, fica quieto, estou cuidando da mulher agora. Jairo teve que esperar e você também vai ter que aprender a esperar o tempo de Deus na sua história. Quando as águas se moverem ao teu respeito, quando for a tua vez, segundo a ótica do Senhor, aí sim você vai alcançar a sua resposta. Até lá, espera.
Diga para quem está do seu lado aí, até lá, espera. Qual é o problema aqui, o choque que muitas vezes nós percebemos nesta relação entre muitos dentro da igreja e o método de Deus de ação? Acontece que do lado de fora as pessoas estão estudando, a sociedade impõe para nós um ritmo, então as pessoas nesse ritmo estão estudando, se qualificando, ganhando dinheiro, tudo em busca de serem servidas cada vez mais. Então você paga para andar no melhor carro, você paga para comer a melhor comida, se possível no melhor restaurante, você paga para ir no melhor salão de beleza, você paga para usar as melhores marcas, você paga para ser bem servido. E aí nós chegamos na casa de Deus com esse modus operandi em nós, com essa maneira de pensar já estabelecida em nós. E nós chegamos na casa de Deus querendo que Deus nos dê respostas rápidas, como num balcão de fast food. Eu quero assim, quero assim, quero assim e quero rápido. Por favor, me atenda rápido. Só que o evangelho, ele anda na mão contrária. Olha que interessante, aqui você paga para servir. Agora há pouco nas ofertas e nos dízimos, você paga para servir. Tem gente que fica chocado, mas eu pago para servir. Eu paguei para servir o diabo, paguei para fazer parte do grupo lá, para ser aceito. Eu pago para servir. Mas ainda que você se choque com essa parte financeira, presta atenção. No reino você paga para servir. Você paga os seus votos e aí você alcança as respostas em Deus. Então é assim, ó: vinde a mim e eu vos aliviarei. A sua parte é vinde. Buscai a mim e eu te responderei. Sua parte é buscar. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Sua parte é semear. Amém, amados? Amém. E mesmo pagando, aí que é legal. Porque não é porque você paga que você fala, então é assim, ó, desce por aqui, vem assim, dá desse jeito. Mesmo pagando, a resposta é dele, é no tempo dele, é do jeito dele. Se é para Jesus, aplaude aí. Mesmo pagando, a resposta vem no tempo dele. No reino, quem quiser ser o maior, seja o menor. Foi isso que Jesus nos ensinou. No reino, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mas é exatamente por isso que tem muita gente que se cansa. Porque ela acha que porque ela é quem ela é, porque ela faz o que ela faz, que então ela deva ter alguma prioridade. Na cabeça de muitas pessoas funciona dessa forma: eu cheguei primeiro, eu peguei a senha primeiro, então a minha resposta tem que ser primeiro. Por que aquele ali recebeu antes do que eu? Por que aquele ali casou antes do que eu? Por que aquele ali foi levantado antes do que eu? Por que determinadas portas abriram para aquela pessoa antes do que eu, que estou aqui há tanto tempo que peguei essa senha primeiro? Mas Deus não responde por ordem de senha. Mas eu posso te dizer algo? Tem uma fila preferencial no reino. Sabe qual é? A fila da obediência e da submissão. Essa fila aqui adianta processos. A fila da obediência e da submissão. E mesmo que você aí fala, mas eu não queria que fosse assim. Se espernear adiantasse, barata não morria, filhão. Porque elas ficam tudo lá, ó. Elas devem estar gritando. Um dia eu ainda vou colocar um fone. Quem já viu aquele vídeo que o cara põe uma barata na caixa de som? É, baratinha, pum, pum. Quem já viu aquele? Demais a barata aqui, ó. Só na rave. Se espernear adiantasse, barata não morria. Porque tem gente que começa a dar piti dentro da igreja. Não é do meu jeito. Não é como eu quero. E pipipi. Monta a sua igreja, filhão. Vai lá ver se alguém vai te ouvir lá. Monta a tua igreja. Prega para você mesmo. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos vai ser assim. As pessoas vão pregar para si mesmo. Vão querer discurso que agrada. Não durava nos dias de Jesus. Porque Jesus chamava os caras de raça de víbora, de canalha, de pilantra. Jesus ia só dando uns adjetivos maneiros. Chamou Pedro de Satanás.
O que adianta é você pegar o exemplo de Jairo. Homem influente, de renome, boa formação, currículo invejável, mas não o isentou de passar por problema. E ele entendeu, tenho que esperar minha vez. Ah, mas é que eu sou menino criado por vó. Ninguém vai me fazer um cafuné na igreja? Fala aí pro teu irmão, Deus não é vó. Deus é pai. Deus não é vó, filhão. Eu cheguei esses dias, fui lá na casa do Júlio lá, culto de mulheres quinta-feira, passei lá, desceu o Zion e a Alice, paguei um sorvete para cada um, no mercadinho lá do prédio. Aí ele falou, eles nunca comeram esse sorvete aí do prédio, isso é coisa de vô. Vô é isso aí. Nem pergunta se pode, se a criança está com um piriri, com amidoce, vai morrer igual a filha de Jairo, já sai dando, vô. O pai não. O pai já fala, deixa de besteira, vai comer isso aí não. Pai é diferente. Pergunta para o senhor Felipe se ele lembra dos apertos que eu dava no braço dele. Pai é diferente. Lembra, né? Mas tá aí bonito, saudável. Tá vendo? E não leva uma não, viu? Os períodos de espera, meus amados, serão usados por Deus para amadurecer a nossa fé. Amém? Na verdade, nós não podemos dizer que temos fé se nós não formos provados. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7 diz, nisso vocês se alegrem, ainda que por algum tempo vocês tenham que passar pelas provas. Essas provas são para que a vossa fé, mais preciosa que o fogo o ouro que é refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. O ouro é refinado pelo fogo, a fé é refinada pela prova. O ouro se torna puro e precioso em altas temperaturas, em fornos de altas temperaturas. A fé se torna pura e preciosa quando ela é submetida a provas e quando você sai de lá aprovado. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o texto diz que ele pega a menina e declara Talita cumi, que quer dizer filha, levante. Então pare de ficar se lamentando por aquilo que deu errado. Pare de chorar. A vida foi feita para você continuar a sua jornada, olhando para frente. Para de olhar para o relógio e dizer para Deus que você já não aguenta mais, porque retroceder na fé é cavar a própria cova. Deus tem domínio sobre os tempos e as estações. O segredo é você levantar a cabeça e seguir adiante. Então levante, filho, levante, filha, porque Deus estabelece um recomeço. Quando você ouve o comando, quando você se põe em prontidão segundo a ordem que vem dos céus, é aí que o recomeço de Deus começa sobre a sua história. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Agora, para quem quer viver um recomeço, entenda que há um preço para o recomeço. Diga, preço para o recomeço. Quando nós falamos sobre recomeçar, nós sabemos que muita gente nessa hora vai dizer, mas é difícil recomeçar. E eu posso falar, eu vivi um recomeço ministerial aqui em João Pessoa, estou vivendo outro em Florianópolis, e é difícil. É muito difícil. Mas há momentos em que nós vamos precisar tomar sérias decisões. São questões que precisam ser tratadas se nós de fato queremos prosseguir e ir adiante. E com isso nós vamos precisar entender uma coisa. Escolha o seu difícil. Tudo é difícil nessa terra, nesse vale árido de guerras contínuas que nós enfrentamos. Mas eu e você vamos precisar escolher o difícil que nós vamos trazer. Ou é isso, ou é se entregar à vida e deixar as coisas do jeito que estão e morrer
sem ver o cumprimento das promessas de Deus para nós. É isso, ou é seguir em direção às promessas, ou é seguir em direção à voz de Deus. E eu posso te dizer que se a sua escolha é seguir em direção à voz de Deus, você terá uma primeira dificuldade pelo caminho, que é justamente a dificuldade de chegar até o altar de Deus. Sabe aquela ideia de que dia de culto tudo acontece? Sabe aquela ideia de que quando era para você estar num lugar que Deus planejou para a sua história, todo tipo de problema se levanta contra a sua vida? Quando você se define pela vontade de Deus, entenda que a sua primeira dificuldade será chegar até o altar de Deus. Não vai ser fácil recomeçar. Além do que acontece externamente, você vai ter que lutar consigo mesmo. Você vai ter que lutar contra o comodismo. Você vai ter que lutar contra a sua zona de conforto. Sabe aquele cenário de academia? Janeiro lota. Janeiro está todo mundo lá. Se você for agora, quase que 90% das pessoas que estavam em janeiro não estão. Mas daqui a pouco, projetinho verão chegando. Novembro, dezembro, o povo volta. Não dá para crente viver nesse tipo de comportamento, não. A nossa jornada precisa ser linear. A nossa jornada precisa ser constante. A Bíblia nos desafia ao comportamento da constância. Então escolhe o seu difícil, põe sua armadura e vá viver o que o Senhor determinou a você. Você está debaixo de promessa, você tem um Deus que te conduz por meio do seu Santo Espírito, mas você tem que pôr a mão na massa, você tem que ir para cima, você tem que enfrentar os seus inimigos, você tem que ir para o vale, viver as suas guerras diárias, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua história. Agora entenda também que recomeçar traz consigo uma certeza: vai levar tempo, amém? Vai levar tempo. Deixa de ser ansioso. Vai levar tempo. O cara chega na igreja em 1 ano, ele quer estar casado, com a empresa aberta, tendo um filho de 15 anos, e não tem como. Vai levar tempo. Às vezes você olha para outras histórias, você não sabe quanta paulada já aconteceu ali. Aqui nós estamos entre pessoas aqui, ó, a gente se conhece há muito tempo. A gente já viu várias facetas, várias situações entre nós, vários momentos de choro, de lágrima, de angústia. Mas o fato de termos permanecido é que faz com que nós estejamos hoje aqui sorrindo, enquanto outros estão em outra fase. Mas daqui a pouco tem um outro choro nosso também. É assim que funciona, amém? Mas entenda, recomeçar leva tempo. Ok? Então escolhe o seu difícil e vai. Uma hora você rompe, uma hora você se torna maduro nessa área, uma hora haverá uma robustez de Deus em você, sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essas lutas, sobre essas dificuldades. Vai acontecer, amém, amados? Outro ponto aqui, o elemento chave na vida de Jairo foi a fé que ele depositou em Jesus. Logo após Jesus atender a mulher, então, que estava com hemorragia, Jesus começa a ir para a casa de Jairo. Só que aí, quando ele vai se aproximando da casa de Jairo, algumas pessoas chegam e dizem: já era, Jairo, não tem nem por que mais se incomodar o mestre, não adianta ir mais, a sua filha está morta. Isso significa que quando você estiver passando pela prova, durante o tempo de espera, vozes surgirão para te fazer desistir. Sabe aquele seu amigo que tem como especialidade jogar terra nos seus sonhos? Eles vão brotar. Você vai contar para ele: casei, cara, minha casa tá tão legal. Ele fala: nossa, esse que é seu marido? Nossa, amiga, que esquisito. Vem para jogar terra. Você conta um sonho, você conta um segredo, você conta um desejo, algo que você está empreendendo, um projeto. Aqueles caras especialistas em jogar terra, eles vão surgir, eles são os teleguiados. E às vezes vem por meio de pessoas que nós amamos. Você fala: não é possível, cara. Você quer meu bem ou quer meu mal? Tinha uma novela com esse nome, né? Meu bem, meu mal. Você quer meu bem ou quer meu mal? Você é anjo
De luz ou de Lúcifer? Tem que procurar saber. São vozes, amados, que virão no seu tempo de espera. Elas virão para tornar a sua visão turva, para você não conseguir mais enxergar a promessa de Deus. Satanás vai querer embaralhar o jogo, vai querer trazer confusão, ele vai tentar te convencer a desistir. Mas o que eu e você precisamos é o que Jesus disse para Jairo: crê somente. Crê somente. Crê somente. O que é crer somente? É não desistir de todo o sonho que Deus plantou no teu coração. O que é crer somente? É não desistir de nada daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Todo presente, todo dom, o ministério, a sua família, sua empresa, seus negócios, seus amigos, as pessoas que são importantes para você, os irmãos, a sua célula, tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, as suas habilidades, os seus talentos. Crê somente. Não desiste, não desiste, não desiste. Crê somente. As vozes virão, o diabo vai tentar te desanimar, mas o que o Senhor está dizendo para você é: crê somente. Continua, continua, crê somente. Quando os problemas surgem, você tem duas opções. Ou você se prostra diante do altar da dificuldade e se lamenta, chorando a dor de 10, 20 anos atrás, ressuscitando seus problemas de infância, revisitando seus traumas da adolescência, se apegando àquilo que não deu certo. Ou você se prostra diante do altar do Senhor e ali você apresenta o seu lamento, suas dores e recebe dele vigor, porque essa é uma promessa dele. O lugar de você apresentar o seu lamento não é no ouvido do irmão. O irmão pode te servir, mas depois de você ir em Deus. O pastor pode te servir, mas depois de você buscar a presença de Deus. Porque daí Deus vai usar as pessoas como vozes dele, como respostas dele. Mas primeiro é nele, primeiro é na presença dele, primeiro é no altar, primeiro é diante dele. Então ou você se prostra diante das dificuldades, fica lambendo suas feridas, ou você se prostra diante do altar do Senhor, apresenta a ele a sua dor e recebe vigor. Isaías 40, 27 em diante diz: por que reclamas, ó Jacó? E por que se queixa Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha causa, o meu Deus não considera a minha causa? Ora, não sabes, não ouvistes, que o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem compreenda o seu conhecimento. Ele faz forte e alcançado, multiplica o poder dos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas e voarão alto como as águias. Pode aplaudir Jesus. Esse texto de Isaías nos diz que até mesmo os jovens se cansam, ficam exaustos, tropeçam e caem. Jovem como sinônimo de vigor, de toda destreza, habilidade. Até mesmo os jovens se cansam, ficam exaustos, tropeçam e caem. Isso é um alerta de Deus para nós, de que pessoas de talento, de pessoas cheias de força, de vigor físico, mais hora, menos hora, também vão errar. Também vão sucumbir diante de um ou outro cenário de pressão. Olha a vida de Moisés, sucumbiu diante da rocha, vinha bem, uma jornada de sucesso. Um momento em que a pressão foi maior, ele deveria se comunicar com a rocha, ele fere a rocha, desobedecendo uma ordem de Deus, num momento de ira, sucumbiu. Olha a vida de Davi, sucumbiu, folgou na hora errada, foi contemplar o que não devia, caiu em pecado sexual, cometeu adultério. Olha a vida de Elias, um grande bravo da fé.
derrotou os homens que haviam se prostituído espiritualmente, se voltando a outros deuses. Posteriormente, esse mesmo Elias, com toda aquela bravura que fez descer fogo do céu, está destruído, emocionalmente abatido, a ponto de pedir para Deus: me leva, me tira desta vida que eu não aguento mais. O texto bíblico está nos ensinando, amados, que se nós buscarmos ao Senhor, presta atenção nisso aqui, isso é uma promessa de Deus para nós. Se nós buscarmos ao Senhor, mesmo após ter falhado, mesmo em meio ao cansaço e à exaustão do percurso, mesmo não suportando mais a angústia pelo tempo de espera do cumprimento de sonhos e promessas, se nós buscarmos ao Senhor, nós encontraremos renovo das nossas forças. Se nós buscarmos ao Senhor, nós encontraremos condições para recomeçar. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águia. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Se eu e você buscarmos nele, tão somente nele, ele fará tudo o que for necessário. Ele virá com um renovo, e esse renovo de Deus está nesse lugar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O renovo de Deus está nesse lugar. Quando nós nos reunimos num culto ao Senhor, significa que o Senhor está nos dando oportunidade de recomeço. E num culto especial como esse, culto de ceia, isso fica ainda mais forte, amados. Ele está nos dando condições para recomeçar. Pega nas mãos dele aí agora. Usa a sua fé. Crê somente. Crê somente. Pega nas mãos dele aí agora. Pega nas mãos dele. Segura firme, segura firme. Segura firme, segura firme. Usa a sua fé agora. Segura firme. Ele vai te sustentar, filho. Ele vai te sustentar. Ele vai te auxiliar. Ele não te chamou para essa jornada para te deixar à deriva. Muito pelo contrário. Ele vai te sustentar. Ele é com você. Ele te ama. Ele te ama. Com todas as forças dele. Ele te ama. Ele nos ama. Nós somos importantes para ele. O que ele quer é que nós deixemos aquilo que nos distancia da verdade, aquilo que nos distancia da presença. Voltemo-nos a ele, voltemo-nos a ele. Não é tempo de se lamentar, não é tempo de se lamentar em outros lugares, apenas aos pés dele, porque é na presença que você recebe renovo. Vai recebendo esse renovo aí agora, vai recebendo esse renovo aí agora. Há pessoas que talvez estejam aqui pela primeira vez. Você veio com alguém que te convidou. Deixa eu te dizer, o Senhor quer renovar a sua história hoje, a partir de hoje. Ele não está agendando para amanhã, não. Ele quer mudar a sua história hoje. Talvez você venha numa batida de muitas aflições e angústias que você tem vivido ao longo da sua história. Talvez você se encaixou exatamente no que foi dito aqui. Estou cansado, eu não aguento mais, eu estou a ponto de desistir. Deixa eu te falar, Ele te ama tanto que antes que você viesse a chegar numa condição de desistência, Ele já está enviando socorro para você. E se você deseja de uma maneira muito especial permitir que esse socorro te alcance agora, Ele quer fazer uma aliança contigo hoje. Aí onde você estiver, se você deseja fazer essa aliança com Jesus, em que o socorro dele te alcança, levante uma de suas mãos aos céus, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Levanta a sua mão. Dá um sinal para Ele, todos de olhos fechados. Se você levantou sua mão, se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Você que está de pé, coloca a sua mão direita no seu coração. Pastor, eu tenho que ficar de pé? Sim, sabe por quê? Deus conhece o teu coração, mas o diabo não. E quando você fica de pé, Deus fica ciente e o diabo também. E uma aliança que é feita com Deus, os demônios têm que agora bater em retirada na sua história. É por isso que o posicionamento é tão importante.
Coloque sua mão direita no seu coração, você que está de pé. Repete essa oração comigo. Diga assim: Jesus Cristo, aqui estou como teu filho, me entregando a ti. Eu estou clamando pelo teu socorro. E eu já creio que o socorro chegou para mim. E é por isso que eu estou me entregando. Eu estou abrindo meu coração, entregando todos os meus sentimentos a ti, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sonhos. Cuida de mim, Senhor. Eu pertenço a ti. Eu estou tomando uma decisão para que o Senhor me governe, para que o Senhor possa mudar completamente a minha história. Venha aliviar as minhas dores, venha arrancar o meu sofrer, vem me dar condições de enfrentar a minha jornada de cabeça erguida e viver os teus planos em plenitude para a minha história. Eu estou fazendo uma aliança contigo, Jesus Cristo de Nazaré. Eu te recebo agora como meu Senhor, o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que nunca mais o meu nome seja retirado dele, porque a partir de hoje eu pertenço a ti, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão de pé. Estendo as minhas mãos na direção deles, declarando a bênção do Senhor. A tua palavra diz que aquele que faz uma aliança contigo pertence a ti, ó Pai. Porque até mesmo quando criança, que os pais consagram, como aqui hoje fora feito, esses pertencem a ti. Quanto mais esses, ó meu Deus, que em consciência estão fazendo uma aliança contigo, eu te peço, meu Deus, cuida de cada um deles, estabelece guarda, posiciona os teus anjos para auxiliá-los ao longo da jornada, promove experiências, Pai, sobrenaturais. Meu Deus, que o renovo do Senhor comece exatamente agora, com um toque profundo do Senhor, levando-os às águas tranquilas, aos pastos, aos lugares de descanso, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Como teu servo e teu sacerdote, eu abençoo cada um desses homens e mulheres que estão de pé, no nome precioso de Jesus, amém. Que a igreja dê uma salva de palmas a Jesus. Vocês que fizeram esta oração hoje, um pedido só que eu quero fazer antes de você ir embora. Nossa equipe do Ministério Boas-Vindas, os nossos irmãos que estão com esses celulares, eles querem te receber ali no final, te dar um abraço, anotar o seu contato para a gente te chamar para os nossos eventos, para os nossos encontros. Então não saia dessa igreja sem deixar o seu contato ali, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós estamos numa noite de ceia, meus amados. E o Senhor está te dizendo hoje: filho, filha, levanta-te, porque sou eu quem te levanto. Ele está pegando nas suas mãos e te colocando de pé. Há um novo início sobre a sua história hoje. Entra nele aí, entra nele aí. Visualiza aí pelos seus olhos da fé uma nova estrada. Visualiza aí uma nova estrada. Visualiza aí os anjos que Deus está colocando nessa estrada. Eles estão sendo posicionados para te auxiliar, para te dar todo o suporte. Você precisa chegar no seu destino, e o Senhor está investindo tudo que é necessário para que você chegue no seu destino. Olha essa estrada agora, olha essa estrada agora. Você começa a percorrer essa estrada, vai recebendo força nova. Se veja correndo agora por essa estrada. Usa a sua fé. Usa a sua fé, usa o seu poder criativo. Se veja correndo agora nessa estrada. Recebe aí vigor, recebe aí vigor, recebe aí coragem, recebe aí disposição. Vai recebendo aí disposição. Continua olhando para essa estrada. Continua olhando. Sabe os corredores, quando eles estão correndo e tem pessoas que entregam água, que entregam aqueles gel de proteína. Agora vai recebendo aí dons novos. Vai recebendo aí dons novos. Vai recebendo a anjos de Deus entregando nessa estrada. Vai tomando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando agora. Vai pegando, vai pegando. Vai pegando.
pegando, vai pegando. Toma autoridade nova, toma unção nova, toma unção nova, toma aí, toma aí, toma aí, toma fôlego, 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 chá, barabacou, cheio, toma, 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 toma coragem, ousadia, toma, 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 toma aí, xabarabalaca, tarabacai, vai recebendo aí, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, cheio, rabacorrepacachabai, oh, vai recebendo riquezas, vai recebendo riquezas, vai recebendo riquezas, ei, riquezas, 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 vai recebendo presentes novos, rouba cotebia, soca tarablacou, cheio, vai recebendo cura, vai recebendo cura, é cura, vai, corre na estrada, corre nessa estrada, corre, vai recebendo cura, vai recebendo portas de milagres, vai, recebe aí, portas de milagres, recebe aí, recebe respostas de oração antigas, respostas de orações antigas, Xabará, Rocabaçou, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Há renovo no altar, 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 há renovo no altar. Meu batalha, seu nome é Jeová Jireh, Deus de novo. Eu creio tudo que vê, mais vivo do que crê, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, temer porque eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Vai, aqui está o pão que representa o teu corpo e esse suco de uva que representa o teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Nós sabemos que é nessa comunhão diante do altar do Senhor que está a nossa força. Consagramos a Ti esses elementos em nome de Jesus. Podeis servir. Já foi servido? Então eu gostaria de que os diáconos viessem todos aqui se servir, por favor. Alguém não recebeu a ceia? Se você não recebeu, sinaliza, balança sua mão aí. Tá ok. Então os diáconos podem vir. Vem cá, pastora. O vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o
cá, fiquem aqui. Temer porque Vem pastor Elcio, pastora Nirla, fique aqui do nosso lado. Há renovo de Deus no altar. Para mim é uma honra servir vocês. Para mim é uma honra. Sou privilegiado em poder servir vocês. Homens de fibra, mulheres de fibra, de garra, pessoas verdadeiras. Há renovo no altar do Senhor. Não há o que temer. Há renovo no altar do Senhor. Tudo que nós precisamos, nós encontraremos aos pés dele. Há renovo no altar. Há renovo no altar. Há renovo no altar. Toda a força, todo dom, toda habilidade, tudo que você precisa, tudo que você precisa ver, descortinar sobre a sua cabeça, para você servir esta geração, está no altar, está no altar. Não tem a ver com habilidade humana, tem a ver em nós nos prostrarmos lá, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa humanidade, e Ele haverá de nos dar forças, Ele haverá de nos capacitar. Há renovo no altar do Senhor. Aleluia, aleluia. Há renovo no altar do Senhor. Há renovo no altar do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, por favor. Aleluia, aleluia. Adore mais um pouco, adore mais um pouco, adore mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Levante o seu pão. Todo o sacrifício de Jesus na cruz tem que valer a pena na sua história. O filho consegue arrancar um sorriso do pai quando ele mostra para o pai que ele carrega dentro dele todos os ensinamentos que lhes foram transmitidos desde a mais tenra idade. Eu e você precisamos arrancar um sorriso do pai, e a gente arranca esse sorriso permanecendo na jornada e estando diariamente diante do altar dele. Por isso, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, comamos todos o pão. E bebamos o cálice. E se você puder, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda, aplauda, aplauda. É maior que nosso Deus. Dê a ele honra e glória, dê a ele honra e glória. Santo é o teu nome, Jesus. É maior que o nosso Deus. Aleluia.
estrada. Continue correndo na sua estrada. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Antes de nós encerrarmos esse culto aqui, eu gostaria de chamar duas pessoas aqui muito especiais, que há muito tempo têm dado fruto nessa casa e que são pessoas escolhidas por Deus para continuarem um legado e uma responsabilidade espiritual pela frente. Eu gostaria de chamar a Luísa Dardes aqui e o Breno, que nós vamos ungí-los diáconos nessa igreja. Venham aqui. Se coloque de joelho aqui. Sobe aqui, Biel. Sobe aqui. A nossa alegria é ver pessoas escolhendo fazer a vontade de Deus, porque foram chamadas por Ele e correspondem à voz do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo como igreja aqui é somente reconhecendo o dom de Deus que já está sobre vocês. Vocês são servos preciosos, escolhidos, pensados pela mão de Deus para cumprir um propósito de reino nessa terra. E nós os abençoamos, declarando que vocês possam dar muitos frutos, que vocês sejam um testemunho vivo do poder de Deus nesta terra, que vocês andem no sobrenatural, realizando sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus Cristo, que vocês alcancem muitas almas, muitas almas. Você é um pregador do Evangelho, filho. Continue essa sua marcha, porque você está agradando o coração do Pai. O Pai se alegra com a sua obra. Você é uma serva fiel e idônea, filha. Deus foi te buscar na madrugada. Você foi escolhida por Ele. Que ninguém te diminua, que ninguém te despreze, porque o Senhor conhece o teu coração. E nós os abençoamos, declarando sobre vocês que vocês sejam fecundos, se multipliquem, deem muitos frutos para a glória e honra do nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá e declare assim: nós, Igreja de Jesus Cristo, Igreja Bola de Neve João Pessoa, reconhecemos a unção diaconal sobre vocês. Declaramos que vocês são uma bênção para nós e que serão poderosamente usados pelas mãos de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Depois não deixe de cumprimentá-los e dar um abraço neles, amém? Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Permaneça na sua jornada. Sua força está no altar. Sua força está no altar. O Senhor nunca vai te deixar em falta. A sua força está no altar. Erga a mão do teu irmão bem alto e declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Levante sua mão direita aos céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção, a comunhão, as consolações do Espírito da promessa esteja sobre cada um de vós. Que o Senhor te proteja e te guarde. Guarde sua entrada e sua saída.
Guarde sua família, seus filhos, seus bens, seus sonhos, todos os seus projetos estejam debaixo de guarda e proteção no nome precioso de Jesus. Vai debaixo de paz, dê a Ele glória mais uma vez, aleluia. Deus abençoe. Contra